Hoje o Papo com o Papa está um pouquinho diferente. Marcos Papa aqui comigo como entrevistado. Papa, pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Conta um pouquinho pra gente por que o PSB, por que deputado estadual e por que junto com a Tabata. Excelente pergunta. Eu aproveito para dizer isso para a população, agora que o Papo com o Papa voltou, né. Eu conheço a Tabata há muitos anos, acompanho o mandato dela. Nós temos uma identidade programática muito relevante, guardadas as devidas proporções, ela federal, eu vereador aqui em Ribeirão Preto. Mas nós temos essa identidade. Qual é? Um afastamento do poder executivo para poder ter independência de legislar e também fiscalizar, que é uma das principais, se não a principal função de um parlamentar. E que identidade programática? A Tabata é relatora da Política Nacional de Arborização Urbana, que junto com Daniel Caixe, que uma hora a gente precisa trazer aqui também, eu sou uma das pessoas que participou desse processo, muito timidamente, mas a gente tem uma parte de contribuição lá. Ela é relatora da Política Nacional de Arborização Urbana, e quantos anos a gente vem falando da importância disso, notadamente agora em tempos de emergência climática. A Tabata é relatora do novo Plano Nacional de Educação, né? Então, vir para o PSB também significa ter uma estrutura que eu não tinha no Podemos, que eu não tive. E aconteceu o que aconteceu. Repetimos uma das maiores votações da cidade, mas o partido não fez a lição de casa, não fez o quociente eleitoral, ficamos sem mandato. Agora, a oportunidade de juntar forças, primeiro programática, óbvio, e agora com a estrutura do PSB, para que a gente possa levar adiante esse tipo de projeto, esse tipo de perfil de mandato. O perfil de mandato que acaba com os super salários, uma hora precisamos falar disso. O perfil de mandato que faz a investigação, que conduziu e instruiu o Ministério Público a fazer a Operação Sevandija, cooperamos em harmonia. Então, a necessidade de estar junto, somando forças, né? Essa identidade programática, essa identidade de distância do poder para poder olhar e fiscalizar como tem que ser feito, e também porque essa estrutura é importante para levar adiante um mandato que responda às necessidades da população. É isso. Aproveitando o seu gancho, Papa, você comentou sobre os super salários. Você pôs fim a uma farra que havia aqui na Câmara, em Ribeirão Preto. Conta um pouquinho sobre isso. É muito importante isso nesse momento que o Brasil está traumatizado. Os brasileiros que trabalham estão traumatizados com essa questão dos super salários. Muito importante falar disso. Sim, havia, guardadas as devidas proporções, aqui em Ribeirão Preto, a tal da incorporação reversa lá na Câmara. Alguns servidores que prestaram concurso para jardineiro e porteiro, mas eram advogados, e passaram a incorporar, além do salário colocado no concurso, o passado de comissionado. Quinquênio e sexta parte, houve super salários na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nós tomamos conhecimento, estudamos e acabamos com isso. Não existe mais super salários na Câmara de Ribeirão Preto há muitos anos. Houve uma reclamação, uma demanda de que havia direito adquirido. Muito bem, foram na justiça e conseguiram, mas o meu papel como político era olhar para aquilo. O Ribeirão Pretano não tem responsabilidade em bancar super salário, nada contra ganhar bem, muito pelo contrário. Pode ser servidor na iniciativa privada, mas que se faça um concurso, então, dizendo o salário do sujeito vai ser R$ 25.000, vai ser R$ 30.000. E aí, eu quero ver quem tem qualificação para vencer um concurso, para passar um concurso com uma remuneração desse tamanho. Agora, gambiarra dentro do legislativo, né? Passa num concurso de jardineiro e de porteiro para incorporar o passado e construir super salário, nós colocamos um fim nisso, né? Respeitamos a decisão da Justiça que disse, lá no Supremo Tribunal Federal, perderam em Ribeirão Preto, perderam em São Paulo, ganharam no Supremo. Quem tem, vai até o fim, mas essa lei está pondo fim aos super salários em Ribeirão Preto. Precisa ter conhecimento, equipe técnica e coragem de agir. Mas a população, o contribuinte, paga salário de político para isso. Não é para ficar fazendo dancinha na internet. É para trabalhar, para defender os interesses da população. Essa é uma prova de que é possível. Você não resolveu todos os problemas da cidade, mas um de cada vez já não está bom demais? Esse é um bom exemplo que a gente estava conversando. Um outro assunto que
teve ampla repercussão em Ribeirão Preto, mas que nós também vemos em vários estados brasileiros, é a questão da previdência, né, Papa? Quando algum político se apropria indevidamente de recursos da previdência, e aqui em Ribeirão Preto você também fiscalizou isso, também conseguiu fazer com que a ex-prefeita à época ressarcisse, né, devolvesse uma bolada milionária aí ao Instituto de Previdência. Vamos traçar um paralelo com o que ocorre no Rio Previdência, com o envolvimento aí, o escândalo do Banco Master? Então, todos estamos acompanhando, escandalizados, o que foi feito. Dinheiro dos aposentados sendo desviados para o Banco Master, que já estava num processo de investigação pelo Banco Central e depois acabou liquidado. Ex-governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, tomou o dinheiro do Rio Previdência. Em outros estados isso aconteceram. Aqui em Ribeirão também. Nós temos o IPM, Instituto de Previdência dos Municipários, que é quem trabalha para a prefeitura, quem aposentou, quem vai aposentar, tem um caixa, um recurso, um fundo para bancar essas aposentadorias. É justo. Trabalhou a vida inteira, serviu, tem que receber a aposentadoria. Mas aqui em Ribeirão, a ex-prefeita sacou ilegalmente 40 milhões de reais do caixa do Fundo dos Aposentados. Nós olhamos para aquilo, identificamos uma ilegalidade e denunciamos ao Ministério Público, que abriu um inquérito e tramitou juntos os inquéritos. O Ministério Público de Ribeirão Preto, o Ministério Público de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, junto com o Ministério da Previdência. Eles foram condenados, a prefeitura foi condenada, sacou 40 milhões, teve que devolver, entre juros e multas, 68 milhões para o cofre dos aposentados servidores aqui em Ribeirão Preto. Mais um exemplo, quer dizer, para que tem mandato? Para que recebe recurso público? Para que paga uma assessoria? É para fazer isso. É para defender os interesses da população. E eu gosto quando pergunto esse tipo de assunto, porque isso foi feito. Não é uma história que contaram e foram conferir com narrativa. Virou moda a história de narrativa hoje. Não. Está lá o processo para conferir a nossa denúncia técnica, o inquérito aberto pelo Ministério Público, tramitou no Ministério da Previdência e a prefeitura foi condenada, teve que devolver. O nosso desejo é que agora a prefeitura, não sei como é que está sendo agora, o que estão fazendo agora, mas a gente precisa olhar com muita cautela para pegar esse dinheiro de quem fez a ilegalidade, de quem delinquiu, do delinquente, né? Porque no fim das contas, quem está pagando por essa farra? Todos nós. Porque de onde sai o dinheiro que vai ressarcir o cofre dos aposentados? Do cofre da prefeitura, que tinha que estar sendo usado para outras políticas públicas e não para isso. Então, o correto, e eu espero que a prefeitura esteja fazendo isso, é mover ação contra aqueles que ilegalmente tomaram dinheiro dos aposentados. A nossa ação foi firme no sentido de fazer devolver. Tivemos o amparo do Ministério Público, tivemos o amparo do Ministério da Previdência Social. Foi devolvido 68 milhões de reais aos cofres públicos. Bom, ainda falando de escândalos nacionais, Ribeirão Preto esteve aí estampado no cenário nacional no caso da Egea, né? O UOL, outros veículos de comunicação destacam o propinoduto, né, Papa, envolvendo a Egea. Como que foi enquadrar essa empresa aqui em Ribeirão Preto? É outra história que a gente precisa contar, porque passa tanto tempo, já faz 10 anos, né? Mas a manchete é de agora. Propinoduto da Aegea Saneamento, hoje uma gigante. Na época eles tinham 30 municípios, hoje 129, e os diretores estão delatando político no Brasil inteiro. Como é que foi essa história aqui? 2014, crise hídrica, a ex-prefeita fez uma concorrência para perfurar poço, aumentar a distribuição. Belo argumento, né? Nossa, que beleza. Fomos ver, tudo superfaturado, dirigido a um grande grupo econômico, aprovamos a CPI do Daerp. Tá tudo no site, marcospapa.com.br, é só colocar na lupinha a Egea, você vai ver o que está acontecendo, o que aconteceu. Hoje eles estão delatando político no Brasil inteiro. Aqui não precisou, né? Porque a gente presidindo a CPI, levando adiante o inquérito parlamentar que foi feito, nós enquadramos sim. Eles negaram tudo. Os vídeos estão lá, a matéria está lá. Eles negaram todas as perguntas, né, aquela repetição. Os nossos advogados orientaram a ficar em silêncio. Mas não ficaram em silêncio quando combinaram de roubar a nossa cidade, né?
Então esse inquérito foi construído, o ex-diretor Mantilla veio sim depois, senão ia tomar uma condução coercitiva, porque é quando a gente manda a polícia trazer. O cara não quer vir, presidente de CPI que está trabalhando para resolver o problema, manda a polícia trazer. Era isso que eu ia fazer, mas ele veio. Ficou em silêncio, negou tudo, né? A gente tinha dado esse direito, porque a Constituição garante que a pessoa tem o direito de não produzir prova contra ela mesma. Tudo bem, eu como presidente da CPI tinha que fazer isso. Negaram tudo. Para o Ministério Público, confessaram tudo. Devolveram 71 milhões de reais para os cofres do Daerp, agora Saerp. Devolverão. 64 em dinheiro, desistindo de um processo contra o próprio Saerp e 2 milhões em materiais hidráulicos, 71 milhões. Por que a nossa CPI não virou pizza? Por que levamos até o fim? Então eu tenho repetido isso, é para isso que a população paga político, que é para defender o interesse, e agora a gente tem prova de que isso foi feito. De novo, não é narrativa, não é alguém contou, não. Está tudo documentado, é na CPI, o inquérito que o Ministério Público fez e o acordo que eles foram obrigados a fazer, porque o nosso inquérito e do Ministério Público tinham tantas provas que eles tiveram ou que enfrentar o processo ou confessar o crime. Foi o que eles fizeram e como a gente tinha mostrado na CPI. Muito importante, trazer dinheiro de volta para os cofres públicos quando houve roubo, como foi esse caso, para que a prefeitura possa usar o dinheiro para melhorar sim o sistema de abastecimento, que aliás está muito ruim, falta água em muitos pontos da cidade. Isso sim, nós trouxemos dinheiro de volta. Bom, ainda sobre a Egeia, Papa, fazendo um levantamento aí à época, eu apurei que você tentou emplacar a CPI do Daerp 1 ano e meio e a base blindando o governo. Como que era isso? Olha, era uma luta. Foram 1 ano e meio, 18 meses lutando, porque as evidências de superfaturamento e de direcionamento para esse grande grupo econômico desqualificaram boas empresas no processo de licitação para sobrar essa. As evidências eram gritantes, então a gente tinha que tomar uma providência com aquilo que o mandato te dá poder, que é uma CPI. Porque na CPI você não convida, você convoca. Você não requer documento, você requisita, você exige, você manda, porque você está presidindo o inquérito. E isso foi feito, mas demorou. Foi uma luta, né? Porque eu falo que assim, não tem problema o governo, e deve ser assim numa democracia, ele tem uma base de apoio. Uma coisa é você ser base de apoio, outra coisa é base de conivência. Se as evidências de roubo estão ali, eu não afirmava que havia sido roubado, eu afirmava que havia evidências e que como parlamentar nós tínhamos que investigar. A pessoa poderia provar a inocência, não poderia? Mas não, os indícios eram muito graves. E aí fomos conversando, também uma estratégia de comunicação muito bem feita, né? As matérias que foram escritas, a imprensa comunicada do que estava acontecendo, a cidade sofrendo uma crise hídrica, do outro lado a ex-prefeita dizendo que tinha que resolver, e nós queríamos que resolvesse, mas não roubando dinheiro da população. E tinha gente que falava que a gente estava exagerando, que eu falava, olha, tem uma organização criminosa, os indícios... Nossa, Papa, você está exagerando. Como exagerando? Depois dessas mesmas pessoas vieram para mim e disseram assim, na verdade você estava aliviando. E porque havia uma organização criminosa dentro do Palácio Rio Branco, na sede da prefeitura, organizando formas de roubar, né? Era uma organização criminosa que foi desmantelada. Esse foi um dos casos, né, que nós levamos ao conhecimento do Ministério Público. Depois, durante as investigações que o GAECO, o Grupo Especial do Ministério Público, que pega o crime organizado, os promotores, né, o Dr. Leonardo Romanelli, que hoje é chefe do GAECO no estado de São Paulo, Dr. Frederico, eu levei essas atas de as vezes que a gente colocou para votar a CPI e foi negada. E aqueles parlamentares que diziam que não tinha nada contra a investigação, estava lá provado, todo mundo votando não à CPI. Esse também foi um dos documentos que a Operação Sevandija, que a força-tarefa da Operação Sevandija usou para enquadrar esses parlamentares. De novo, uma coisa é base de apoio, outra coisa é base de conivência. Então, por que não permitir a investigação? Eu não estava condenando ninguém, eu não tinha poder para condenar. Mas eu tinha poder para investigar. Nem isso eles queriam. Então deu muito trabalho. Você falou 1 ano e meio, 18 meses. Mas a gente conseguiu e esse dinheiro voltou para os cofres públicos. Papo, o empreguismo no poder público é uma praga.
Nós temos outra polêmica nacional, também no Rio de Janeiro, que envolve aí o governador interino, que acaba de exonerar mais de 3.000 servidores. Você sempre pontuou a importância de uma assessoria técnica. Tá aí a diferença de empregar técnicos e não cabos eleitorais? Excelente lembrança, excelente lembrança. É uma praga mesmo. É uma praga mesmo. O governador interino já exonerou 3.000 e está falando que vai chegar a 6.000. É tudo cabo eleitoral de político acomodado na repartição pública, são vampiros, ou como falaram aqui em Ribeirão Preto, o Ministério Público deu o nome de sevandija. Sevandija é sanguessuga, aquele que se aproveita dos outros para viver. Isso tem sim. Eu até vi uma notícia esses dias que a RPMob arrecadou 52 milhões de reais em multas no ano passado e deu prejuízo. Como pode isso? Não sei se o Ricardo Silva vai enfrentar isso e mandar fazer um pente fino aqui em Ribeirão Preto, igual o governador interino fez no Rio de Janeiro e que tinha que ser feito no Brasil inteiro. Porque é isso, o sujeito não dá certo num lugar, não dá certo no outro, mas vai fazer campanha pro fulano, põe ele lá no departamento da prefeitura, põe aquele lá, vira essa tragédia. E aí falta dinheiro. Nós tivemos em Ribeirão Preto a morte de um bebê. Ribeirão Preto não conseguiu acolher esse bebê, se eu não me engano, de jabuticabal. Um bebê de 7 meses de jabuticabal que não tinha onde um hospital para colocar, inclusive em Ribeirão não pôde receber, né? A regulação não conseguiu, apesar do hospital de jabuticabal solicitar 10 vezes. Ou seja, se fizer um pente fino nas administrações, vai sobrar dinheiro para nunca mais esse tipo de coisa acontecer. Mas tem que ter coragem, tem que querer defender o interesse público e não ficar usando a política para se autopromover. Então, esse exemplo do Rio de Janeiro é emblemático, mais uma vez, né? Por quê? Porque ele é um foco de má gestão, um foco de corrupção. Citamos alguns exemplos aqui. Mas esse exemplo que você traz do pente fino, né? Dessa praga do empreguismo, olha, isso precisa ser feito. E também é responsabilidade da Câmara de Vereadores. Levantar essas informações e mostrar onde pode ser cortado, onde não pode. Excelente lembrança, o contribuinte não aguenta mais pagar gente desqualificada e não por outra razão, as coisas estão como estão. Repara que o político promete, né? Antes da eleição ele é um gênio, ele sabe do problema, ele fala como vai resolver e depois ele vira um burro. Ele não sabe, ele não viu, não é culpa dele, o povo continua desatendido. Por quê? Má gestão, corrupção, empreguismo, falta dinheiro para o necessário. Esse exemplo desse bebê de 7 meses de jabuticabal que não conseguiu ser transferido para cá, isso é inaceitável. Numa das regiões mais ricas do país. Então, isso é o resultado de uma má gestão que precisa ser corrigida no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Pente fino, cortar quem não está trabalhando para ontem. Papa, falamos de corrupção, de empreguismo e o estado de São Paulo. Os deputados estaduais devem investigar também como isso se dá no governo do estado? Olha, você traz uma coisa, quando a gente fala deputado conversando com a população, o olhar da população vai para o infinito, assim. Parece que você está falando de uma entidade extraterrestre. O deputado se elege, põe uma gravata, vai para São Paulo fazer negócio com o governador e não aparece mais. Não aparece mais. Aparece em época de eleição com 300 aspone do lado para fazer aquela campanha, para ludibriar a população e não aparece mais. E eu falo isso porque a população sabe. A escola pública no estado de São Paulo não está boa. Apesar do esforço dos professores, apesar do esforço do ensino pedagógico, não está boa, todo mundo sabe disso. Agora, a gente vai se conformar com isso? Os indicadores estão ruins e a gente vai se conformar com isso? Não tem diálogo com os professores para encontrar um caminho? Não pode ser assim. A questão da segurança, gente. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. O cidadão está cada vez mais inseguro. E de quem é a responsabilidade da segurança? Do governador. É o governador. Pega essa operação carbono oculto aqui na nossa região, que desbaratou quadrilhas. Muito bem, é uma operação conjugada. Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, trocando informações. Não adianta aquelas operações que eles colocam na televisão, sobe uma comunidade, mata 20 pessoas, resolve. Não, só piora. Porque o dono do crime, o patrão do criminoso, não está na favela. Ele está num apartamento de luxo, ele está num condomínio fechado.
ele tá na Faria Lima, ele tá escondendo esse dinheiro em algum lugar. Então, rastreia o dinheiro. Por óbvio. Agora, por que não foram feitas mais operações como essa? Por que o governo de São Paulo não tomou a iniciativa de pedir ajuda federal? Porque é de outro partido? Olha, é de outro partido e a população que se lasque? Porque se ele não está dando conta, ele precisa pedir ajuda. Se ele tivesse dando conta, a segurança aqui está maravilhosa, ninguém rouba celular, ninguém assalta loja, ninguém arromba a loja, não tem gangue da marcha ré, não tem nada. Nossa, então maravilha. O governador deu conta, mas não é assim. A gente está cada vez mais inseguro. Você vê a PEC da segurança pública, como é projeto de emenda à Constituição, está parado no Congresso há 18 meses, há mais de um ano. Ah, mas é porque o governo federal quer interferência da Polícia Federal aqui. É isso mesmo? Apresentou uma solução ou só está lá, como é que fala? Apostando no quanto pior, melhor para ganhar a eleição? Então precisa olhar para isso. E cadê os deputados tratando desse assunto? Cobrando melhoria dos indicadores, cobrando mais operações integradas com Receita Federal, com Polícia Federal. É medo de ser pego junto? É por isso que eles não querem fazer operação integrada? É porque é do outro partido? E a população que se lasque? Chega de se comportar como delinquente travestido de político. Chega. Essas pessoas estão ganhando dinheiro público, tem assessoria grande. Se é qualificado ou não, parece que não, porque não produzem. Tivesse assessoria qualificada, estaria produzindo, né? Mas não estão. Nós falamos 2 exemplos aqui. Nós falamos da segurança, nós falamos da educação, podemos falar da mobilidade urbana, né? O transporte suburbano, que é Ribeirão Sertãozinho, Ribeirão Cravinhos, Ribeirão Jardinópolis. A última concorrência quem fez foi Orestes Quercia. Tenha santa paciência, todo em seguida é prorrogação precária de contrato, por isso que o transporte é ruim e a população sabe que é ruim. A população sabe que é ruim. O transporte público urbano e o transporte público suburbano. Então tem muito serviço. Pela quantidade de assuntos que nós temos que melhorar a vida da população, tem muito serviço. Agora, tem político que se elege e vira as costas e tem político que se elege e vai para cima do problema. É isso que a gente tem que fazer. Papa, a tecnologia ajuda na segurança pública? Não só ajuda, como é imprescindível. Precisa ter. Claro, nós temos que ter as forças de segurança. Tem que ter a Polícia Militar, tem que ter a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, e esses profissionais têm que estar treinados, com armamento adequado, com as câmeras de segurança. Isso é imprescindível, porque evita abuso e protege o bom policial, que é a maioria das corporações. A maioria é composta por excelentes profissionais, corajosos, que estão indo para a rua enfrentar essa situação. Mas eles também precisam de tecnologia, para ter uma ação mais assertiva, para não trabalhar tanto no escuro. Você vê esse caso de Ribeirão Preto, 39 câmeras, mais algumas ligadas à iniciativa privada, 79, 80 câmeras. São José dos Campos é do tamanho de Ribeirão Preto e tem 1.200 câmeras de segurança, e não é de hoje. É uma sala impressionante, eles conseguiram colocar na mesma sala a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, com 1.200 câmeras num paredão de televisão, para que o policial possa ver onde está tendo problema. O que acontece? Ele tem uma ação mais assertiva. E o bandido sabe que está sendo visto. Então é evidente que tem que ter. Agora, por que essa lerdeza aqui em Ribeirão Preto? E por que não tem deputado que abre a boca com isso? Não exige, não cobra, não manda emenda para fazer isso. Um plano estruturado. Você vai ter a inteligência a serviço. Foi feito aqui o paredão de São Paulo. Os radares agora, alguns radares já têm as câmeras que identificam a placa onde esse carro ele está sendo perseguido. Então, isso ajuda. Mas é muito tímido. E dentro da cidade? Como é que nós vamos ficar protegidos aqui? Isso precisa avançar com muita celeridade. E deve haver também, isso é uma tarefa do governador que os deputados têm que cobrar, uma integração maior das polícias. Hoje ela é muito, eu não diria desorganizada, mas ela é muito fraca. Não há um intercâmbio de informações. O crime é organizado, mas as forças de segurança não são no nível que tem que ser para enfrentar uma situação, porque a gente está perdendo essa guerra.
Nós estamos perdendo. Tem sido um fracasso, né? Nós não temos conseguido evitar o aumento do crime. Pega o caso de feminicídio, tanto que explodiu. E o governo de São Paulo cortou 90% dos recursos para investir na segurança da mulher. Isso é inaceitável. Agora, é um componente único? Não, claro que não, é um composto, mas precisa agir usando, como eu disse, treinando as nossas forças de segurança, mas não abrindo mão das câmeras, dos drones, esses equipamentos que vão fazer uma ação policial ser mais segura, mais assertiva e aí sim construindo uma segurança que os paulistas precisam e merecem. Vamos falar um pouquinho mais dessa criminalidade. O número de feminicídios tem chocado o país. E, no entanto, houve realmente, na contramão do que deveria ser investido, o governo do estado, então, não só faz corte, como também faz congelamentos e muitas vezes não executa esses recursos. Vamos traçar um paralelo aí com o projeto liderado aí pela Tabata com relação à misoginia. Como é que você vê tudo isso? Então, é inaceitável, né? A hora que a gente lê o orçamento, a aplicação do orçamento do governo de São Paulo, que cortou 90% dos recursos que estavam previstos em orçamento para a segurança da mulher, isso é inaceitável, os resultados estão aí, são assustadores, né? No Brasil, tenta-se matar uma mulher toda hora, e a cada 6 horas conseguem. A gente fala muito que uma mulher é morta a cada 6 horas, mas e a sequela de quem não foi assassinada? Essa sequela física, essa sequela emocional para o resto da vida. Agora você corta o orçamento que está previsto, não é um dinheiro que não tinha, estava previsto. Cortaram, isso é inaceitável. Então a Tabata ela é relatora do projeto da misoginia, porque assim, muita gente, outro dia eu vi um deputado lá, totalmente medíocre, desinformado, dizendo assim, agora não vai poder mais falar bom dia para a mulher porque vai falar que é assédio. Agora, não. Você quer continuar sendo um babaca? Você pode continuar sendo um babaca que a lei não vai te punir. Vergonha alheia, paciência, né? Revela uma pobreza de espírito, uma pobreza moral que é triste, mas não é crime. Agora, você entra na internet, o cara tá dando uma aula, como é que você mata a mulher se ela te fala não? Como é que você agride se ela não aceita te dar um beijo? Todo dia, vai, não precisa nem entrar em detalhe, o noticiário tá infestado de notícias de crime contra a mulher. Nós temos que enfrentar isso, né? Nós temos que enfrentar o machismo também, que é uma questão de educação. Nós temos todos, não é um trabalho só da mulher, muito pelo contrário, todos temos que enfrentar isso. O homem, quando corta uma piadinha machista, mas ele é chato, mas é porque isso está matando. A liderança religiosa que está lá dizendo que a mulher tem que se submeter ao homem, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia pode dizer, mas o Evangelho não diz, muito pelo contrário. Jesus o tempo todo promove a mulher. Nós temos que estar atento a isso, para que esse processo de educação, no campo da educação laica e no campo da formação religiosa, a gente possa ter uma sociedade mais pacífica como um todo. A polícia vai tomar providência quando o problema já aconteceu, mas ela pode ser preventiva também. E a educação tem um papel muito importante a cumprir. É inaceitável, eu como deputado vou agir firmemente para não permitir esse tipo de coisa, porque os resultados estão aí. O orçamento foi cortado e o desastre aconteceu.